Olá, amigos do canal Vanguarda Espírita. Hoje nós vamos falar no capítulo 3, solução de alguns problemas pela doutrina espírita, conversando ainda sobre o homem durante a vida terrena. Tem o homem livre-arbítrio ou está sujeito ao destino? Se a conduta do homem fosse sujeito ao seu destino, não haveria para ele nem responsabilidade do mal, nem o mérito do bem que pratica. Toda punição seria uma injustiça, toda recompensa um contrassenso. O livre-arbítrio do homem é uma consequência da justiça de Deus e é o atributo que a divindade imprime àquele que o eleva acima de outras criaturas. Se nós tivéssemos apenas o destino, se isto fosse uma fatalidade, o destino, de nada nos seria de útil fazer o bem ou fazer o mal, porque o destino já estaria traçado. E na realidade, como diz o texto, o livre-arbítrio é o que nos governa, é o que nos impulsiona a escolhermos caminhos. Caminhos que nos levam a boas soluções ou caminhos que aparentemente no início nos levariam a boas soluções, mas isto não acontece. E, obviamente, seremos responsabilizados sempre que, ao utilizarmos apenas o nosso impulso, deixarmos de lado o nosso raciocínio, o nosso bem-pensar, a nossa moral, utilizando o livre-arbítrio para o bem, procurando sempre o bem, nós, como dissemos, seremos responsabilizados pelos nossos atos. Será Deus o criador do mal? Deus não criou o mal. Ele estabeleceu leis. E estas são sempre boas, porque Ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Porém, os espíritos, tendo o seu livre-arbítrio, nem sempre as observam. E é dessa infração que provém o mal. E é uma realidade. Quando nós não observamos as leis de Deus, quando não escutamos a nossa consciência, que muitas vezes indica para nós, através de experiências anteriores, de existências anteriores, da soma dos nossos conhecimentos morais, se nós desviarmos destas atitudes conscientemente, com o nosso livre-arbítrio, procurando uma situação que irá nos complicar no futuro, e muitas vezes essas situações são muito previsíveis, não podemos imputar o nosso fracasso a Deus, porque sempre que o fazemos, temos a ideia de que Deus escreve o nosso destino e de que Deus poderia ter evitado que errássemos, o que não é uma realidade, como sabemos, através do nosso livre-arbítrio. O homem já nasce bom ou mal? É preciso fazermos uma distinção entre a alma e o homem. A alma é criada simples e ignorante, isto é, nem boa nem má, porém suscetível, em razão do seu livre-arbítrio, de seguir o bom ou o mau caminho, ou por outra, de observar ou infringir as leis de Deus. O homem nasce com uma situação, como dissemos, não boa e nem má, mas ele procura o bem ou procura o mal durante a sua vida através das suas ações.
Qual a origem do bem e do mal na Terra e por que o mal, predomina? A imperfeição dos espíritos que aqui encarnam é a origem do mal na Terra. Quanto à predominância do mal, provém da inferioridade do planeta, cujos habitantes são na maioria. Espíritos inferiores ou que pouco têm progredido, em mundos mais inferiores também, são espíritos que encarnam aqui na Terra. E nesses mundos, onde já são mundos melhores do que o nosso, esses espíritos então depurados não encontram o mal. O mal não existe na maioria destes mundos. Qual a causa dos males que afligem a humanidade? O nosso mundo pode ser considerado ao mesmo tempo como escola de espíritos pouco adiantados e cárcere de espíritos criminosos. Os males da nossa humanidade são a consequência da inferioridade moral da maioria dos espíritos que a formam. Pelo contato dos seus vícios, eles se infelicitam reciprocamente e punem-se uns aos outros. Então esses espíritos que estão encarnados na Terra, espíritos inferiores, espíritos que têm aqui na Terra um cárcere, na realidade, não é? Onde sofrem as consequências de males anteriores, possuem vícios muito proeminentes, vícios que eles, nestas situações, nessa encarnação, eles colocam em prática, prejudicando os seus pares, aqueles que os rodeiam, de uma maneira que naturalmente vão prejudicando uma cadeia de outros espíritos que querem progredir e que muitas vezes são impedidos pelo mal que estes espíritos inferiores lhes prejudicam. Serão responsabilizados por isto. Por que tantas vezes o mal prospera enquanto o homem de bem vive em aflição? Para aquele cujo pensamento não transpõe as raias da vida presente, para quem acredita unicamente, isto deve parecer uma clamorosa injustiça para aquele que acredita apenas numa existência. Não se dá, porém, o mesmo com quem admite a pluralidade das existências e pensa na brevidade de cada uma delas em relação à eternidade. O estudo do Espiritismo prova que a prosperidade do mal tem terríveis consequências em suas seguintes existências, que as aflições do homem de bem são, pelo contrário, seguidas de uma felicidade tanto maior e duradoura, quanto mais resignadamente ele soube suportá-las. Não entendemos que ao longo da existência, como diz o texto, uma felicidade maior, uma felicidade menor faz com que nós entendamos que se tivermos apenas uma existência, deveremos imputar esta responsabilidade de estarmos numa situação ruim a Deus, não é? E também temerosos de que vivamos apenas uma existência. Para quem acredita na pluralidade das existências, em mais existências, na elevação do espírito através destas existências, é muito claro que não haverá de culpar este irmão, esta pessoa, não haverá de culpar absolutamente nem a Deus, nem aos espíritos, nem a ninguém, porque sabe ele que através das encarnações
poderá então encontrar a felicidade elevando-se e afastando-se dos vícios naturais que tem. Porque uns são ricos e outros sofrem tanto na miserabilidade. Porque vemos tantas pessoas nascerem cegas, surdas, mudas ou afetadas de moléstias incuráveis, quando outras possuem tantas vantagens físicas. Admitida essa providência divina, perguntamos como se conciliam esses fatos com a sua bondade e justiça de Deus. É por falta da compreensão da causa de tais males que muitos se arrojam sempre a acusar Deus. Não conhecemos as causas anteriores que levaram estes irmãos sofredores a esse estado de sofrimento. Muitas pessoas então acusam a Deus de injustiça. Compreende-se que quem se torna miserável ou enfermo por suas imprudências ou excessos seja punido pelo que pecou em existências que procedem àquela a qual ele pecou. Se admitimos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa. E se esta causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes dessa, porque em todas as coisas a causa deve proceder ao efeito, pois há necessidade da alma já ter vivido para que possa merecer uma expiação ou a responsabilidade por aquilo que ela está passando. Então jamais deveremos, nesta situação em que vemos pessoas sofrendo, muitas vezes sofrimentos atrozes, acusar a Deus ou a providência divina. Devemos pensar que a justiça de Deus nos alcança a todos, em qualquer encarnação que estivermos, nesta ou posteriores. Qual o estado da alma durante o sono? No sono é só o corpo que repousa, mas o espírito não dorme. As observações práticas provam que nessas condições o espírito goza de toda a liberdade e da plenitude das suas faculdades. Aproveita-se do repouso do corpo, dos momentos em que este lhe dispensa a presença, para agir separadamente e ir onde quer. Quando, ao adormecer, o espírito desprende-se com o seu perispírito, a sua roupagem perispiritual do corpo, ele fica ligado então por um cordão fluídico ao seu corpo e ele pode ir aonde ele precisa na espiritualidade, na erraticidade. Muitas vezes encontrar parentes, amigos, pessoas com quem ele precise de uma orientação, com o seu protetor, ou mesmo frequentar cursos na espiritualidade, e desta maneira, ao retornar ao corpo, no dia seguinte tem lembranças, porque o esquecimento ele é uma providência necessária para que não tenhamos a recordação de tudo aquilo que nos acontece na espiritualidade nesses momentos. No dia seguinte temos uma vaga intuição de que tal ou tal coisa aconteceu e muitas vezes relembramos daquelas situações que passamos na espiritualidade como se fosse um sonho. Estas situações nos levam a outra, que é a de que aprendemos sempre durante a noite, quando nos distanciamos do nosso corpo físico, que necessita de descanso, porque o espírito não necessita de descanso. Como diz o texto de Allan Kardec, ele não precisa repousar. Qual a causa dos sonhos? Os sonhos são o resultado da liberdade do espírito durante o sono.
algumas vezes a recordação dos lugares e das pessoas que o espírito viu ou visitou nesse estado. É o que nós acabamos de conversar, esta causa destes sonhos que em dias seguidos pensamos como encontrei esta pessoa que eu, no meu sonho, que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, que aviso é este que me deram no meu sonho, parece que me deram um aviso, que sensação boa que eu acordei, eu acordei com uma sensação deliciosa, eu tive um sonho de que estava visitando determinado lugar, um jardim, ou então mesmo sonham muitas pessoas com parentes, pais, mães, filhos que já faleceram e que nós sabemos ser um encontro espiritual. De onde vêm os pressentimentos? São recordações vagas e intuitivas do que o espírito aprendeu em seus momentos de liberdade e algumas vezes avisos ocultos dados por espíritos benévolos. Como falamos, quando o espírito liberta-se do seu corpo e vai para a erraticidade, para a espiritualidade, ele tem então encontros que podem trazer no dia seguinte alguma intuição, algum pressentimento de que algo pode acontecer, de que algo vai acontecer, não é? E também de ideias que ele tenha nos fornecido pelos nossos protetores, pelos nossos amigos espirituais que sempre querem nos ajudar, que sempre querem que entendamos que eles do outro lado estão sempre querendo o nosso bem, o nosso progresso. Amigos do canal Vanguarda Espírita, inscreva-se, compartilhe, divulgue, toque no sininho e envie as suas sugestões. Muito obrigado a todos.